Se você clicou nesse vídeo é porque sabe que alcançar os primeiros 100 mil reais em investimentos é difícil, mas também é algo muito importante. Logicamente, 100 mil é um objetivo intermediário. Boa parte das pessoas define a sua meta como primeiro milhão, por mais que 1 milhão de hoje não seja o mesmo que era antigamente. Basta você ver qualquer tipo de calculadora que atualiza o valor de 94 para cá pela inflação. Mas ainda é uma meta relevante. Afinal, 1 milhão é um número redondo, é 1 seguido de 6 zeros. Mas toda jornada de milhão começa com o primeiro passo e com o objetivo intermediário muito importante dos 100 mil reais. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, porque é tão difícil chegar aos primeiros 100 mil reais. Segundo, como sua vida muda quando você chega nesse valor, já que ele pode ser boa parte da sua jornada, como nós veremos. E terceiro, o que você pode fazer para acelerar e conseguir chegar mais rápido a esse marco tão importante no mundo dos investimentos. O primeiro de tudo é encarar a realidade nua e crua. Chegar aos primeiros 100 mil reais costuma ser um objetivo dificultoso e bem demorado, pelo menos para uma parte das pessoas, e isso por conta de 2 pontos. O primeiro deles é que no começo da sua jornada como investidor, principalmente para quem começa mais novo, o que eu já te falo que é o ideal, quanto antes você começar, melhor, a sua capacidade de aporte tende a ser baixa. E eu digo isso por experiência própria. Quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, assim que eu passei no concurso para SpaceX, que é o que vem antes da Academia Militar das Agulhas Negras, a escola preparatória para cadetes do Exército, recebi meu primeiro salário, R$400 na época, estamos falando do longínquo ano de 2006. Eu peguei R$100 desses 400, ou seja, 25%, percentualmente era muita coisa, para investir. Mas veja, eram apenas R$100. Se eu tivesse mantido essa capacidade de aporte de R$100, considerando aqui uma rentabilidade de 10% ao ano, o que é levemente acima da Selic média que nós temos no Brasil nos últimos 10 anos, ela é de 9,57, eu precisaria de 23 anos para transformar esses R$100 em 100 mil com essa rentabilidade. Só que felizmente o que eu fui fazendo ao longo do tempo foi aumentar minha capacidade de aportes. No final da minha formação como cadete, lá na Academia Militar, eu já estava ganhando uns R$1.000. Eu já consegui investir mais, uns R$300, por exemplo. Se eu tivesse mantido esse mesmo aporte de 300, novamente com a mesma rentabilidade, 10% ao ano, eu já teria reduzido consideravelmente o tempo para os primeiros 100 mil. Ao invés de 23 anos, seriam 13 anos e 2 meses para atingir a marca. Aí depois de formado, do dia para a noite eu saí de R$1.000 para R$4.500. E aí digamos que eu investisse agora R$1.000 por mês. Novamente eu diminui bastante o tempo para os primeiros 100 mil. Com esse aporte de R$1.000, o tempo necessário cai para 6 anos e 2 meses. E aí na prática o que eu fui fazendo ao longo do tempo foi aumentar cada vez mais os aportes. Nessa fase de formado, por exemplo, não era nem 1.000, eram R$1.500 inicialmente. E toda vez que eu recebi uma promoção, eu considerava que o dinheiro novo não era meu, era do meu eu do futuro, para aumentar o aporte. 13º, eu nunca recebi na minha vida. Entre aspas aqui, porque eu já recebi. Mas eu nunca gastei esse dinheiro, ele sempre foi usado para investir. Afinal, o ano tem 12 meses, se eu tenho um 13º pagamento, eu pensei, isso aqui não é desse ano. Vou gastar em outros anos, deixa investido para render mais. Então o que já ficou claro para você é que nessa fase inicial, os aportes são muito mais importantes do que a rentabilidade. Poxa, Bruno, então como é que eu faço para aumentar minha capacidade de aporte? Eu falarei disso nesse vídeo, mas antes, ainda a segunda razão pela qual chegar até os 100 mil reais é tão difícil no começo. Como já vimos, primeiro, sua capacidade de aporte tende a ser mais limitada, principalmente para quem começa mais novo. Quem já está numa fase onde já ganha melhor, né, não vai passar tanto por isso, mas o segundo ponto, ele vale para todo mundo, que é o fato de que os juros compostos, eles demoram para fazer efeito nesse começo, eles têm um poder limitado de ação. Pegando o exemplo de uma pessoa que investe R$300 por mês, veja que após o primeiro mês, e aqui novamente estou pensando na rentabilidade de 10% ao ano, ela terá aproximadamente R$302,39. Peguei esses 10% e quebrei ao longo dos 12 meses, lembrando que tem juros sobre juros aí, então não é só dividir 10% por 12. No segundo mês, com mais um novo aporte de R$300 e rentabilidade, ela chegaria a um montante de R$607,20. Como você pode ver aqui na tela, ao final do primeiro ano ela terá R$3.762,16, dos quais R$3.600 vieram dos aportes, veja como eles são importantes, e apenas R$162,16 vieram dos juros, o que dá mais ou menos uns 5% de rentabilidade. Poxa, Bruno, mas você falou de 10% ao ano. Sim, só que o único aporte que rendeu 10% no ano foi aquele que você fez no começo do ano. Os outros não têm um ano ainda de investimento. O aporte de dezembro foi rentabilizado em apenas um mês. E essa mesma lógica se repete no ano seguinte, e no próximo, e no posterior, de modo que são necessários 14 anos para que o montante proveniente de juros fique mais importante do que aquilo que você fez com aportes. E resumidamente, é por isso que é tão difícil atingir os primeiros 100 mil reais, porque isso depende em grande parte do dinheiro que você investe, e não tanto da rentabilidade, que será muito importante, mas sobretudo conforme o tempo passa e o montante fica maior. E antes de entrar em modos para que você consiga abreviar a trajetória rumo aos primeiros 100 mil, eu quero deixar muito claro aqui por que eu considero esse marco tão importante para o investidor. Você pode imaginar numa metáfora que os primeiros 100 mil são você girando uma pedra ou subindo uma montanha russa, ladeira acima, ou seja, tem que ter muita força, e depois disso o carrinho começa a descer, a gravidade ela começa a te ajudar. Porque nessa parte os juros
compostos começa a fazer mais efeito. É aquilo que o Einstein disse, ou dizem que ele disse, de que os juros compostos seria a oitava maravilha do mundo. Então, te explicando aqui através de um outro exemplo. Novamente, pense em alguém que vai investir R$300 por mês com uma rentabilidade de 10% ao ano. Perceba que essa pessoa levará 13 anos e 7 meses, ou seja, vou falar tudo em meses aqui, 163 meses para chegar até os primeiros R$100.000. Depois, continuando com o mesmo aporte, com a mesma rentabilidade, só que agora com um montante maior investido, veja que o tempo dos 100 mil até os 200 mil é reduzido para 69 meses, ou seja, menos da metade do tempo inicial dos R$100.000. Depois de 200 para 300, 44 meses. Depois, 33, 25, 22, 18, 16, 14, até que de 900 para 1 milhão, você tem apenas 13 meses, ou seja, um pouco mais de um ano de rentabilidade para fazer a última pernada dos R$100.000. E aí você percebe algo muito interessante, que embora em termos matemáticos, considerando só a questão numérica, 100 mil seja 10% de 1 milhão, quando a gente considera essa questão do tempo para que você junte os primeiros 100 mil, 200, 300 até 1 milhão, a gente vê que a trajetória total até 1 milhão feita nessa simulação foi de 34 anos e 9 meses, ou seja, 417 meses. Sendo que desses 417 meses, 163 foram para chegar até os 100 mil. Ou seja, a gente pode falar que em termos de tempo, R$100.000 são quase 39% de 1 milhão. Olha que interessante isso. Pouca gente para pensar dessa forma. E aqui cabe o agradecimento, porque o primeiro post que eu vi alguém explorando esse tipo de raciocínio foi do Ramiro, do Clube do Valor. Então, dando a César o que é de César, a ideia de fazer esse vídeo veio após ver o post do Ramiro, que eu achei muito bom. E aqui fica claro porque que eu quero tanto que você chegue nessa marca dos R$100.000. E o porquê que ela é tão importante para os investidores, sobretudo aqueles que têm uma capacidade menor de aporte. Porque, fazendo simulação com valores aportados diferentes, os resultados também serão diferentes. Então não coloque registrado na cabeça como se fosse pedra que 100 mil é, entre aspas, 39% de 1 milhão. Vai depender do seu aporte e também, logicamente, da sua rentabilidade. Só que, mantendo as mesmas premissas mostradas aqui, a parte mais interessante é que, embora você tenha levado 34 anos e 9 meses para chegar até o primeiro milhão, você levaria apenas 7 anos para chegar até o segundo. Veja como o tempo se reduz muito nessa caminhada, porque agora, embora o esforço pareça o mesmo, né, 1 milhão e agora você quer mais 1 milhão, você já tem esse bloco inteiro inicial trabalhando para você, gerando juros e aumentando o seu montante. E aí, só para deixar claro como aumentar o montante de investimento é interessante, imagine que ao invés de investir R$300, você consiga investir R$500, ou seja, R$200 a mais. O que para muita gente que acompanha aqui o canal não é uma quantia exorbitante, um investimento de 500 ao mês. E aí eu vou usar a mesma premissa em termos de rentabilidade, 10%. Veja como os tempos se alteram. De 0 até 100 mil foram 120 meses, depois são mais 60 meses de 100 para 200, 41 meses de 200 para 300, 30 meses de 300 para 400 e assim vai, 25, 20, 18, 16, até que no final você tem 13 meses, igual na primeira simulação, do 900 para 1 milhão, porque aqui grande parte do retorno virá já da ação dos juros compostos e nem tanto do aporte. Dessa simulação, saindo do 0 até 1 milhão, foram necessários 29 anos e 8 meses. Ou seja, a trajetória dos primeiros 100 mil foi mais ou menos 17% do caminho. E por conta desses R$200 a mais por mês, você encurtou essa trajetória até 1 milhão em aproximadamente 5 anos. Ou seja, veja que R$200 a mais por mês te compraram 5 anos no final. Sendo que 5 anos você pode achar que é pouca coisa, mas tem muita gente que agora está formado e que há 5 anos ainda estava na faculdade. Se eu pego o meu tempo de internet, eu gravo conteúdo para cá há cerca de 7 anos. E eu vejo quanto a minha vida mudou por conta disso. Então 5 anos é muito tempo pra gente, no caso para mim, uma pessoa de 36 anos, mas é ainda mais tempo para um idoso. Porque a diferença entre poder se aposentar com 55 ou 60 é muito relevante, já que com 55 talvez ele consiga fazer coisas que depois com 60, por conta de uma doença, porque teve um acidente, caiu no banheiro, escorregou. É incrível quando você vê estatística de falecimento de idosos e a causa. Depois de uma certa idade, boa parte das causas vem por esses tombos que acontecem em casa. Gravei inclusive há pouco tempo um podcast sobre o livro Outlive, onde ele fala que é muito importante que as pessoas treinem esse poder de preensão, de poder pegar as coisas. Porque uma pessoa que tem esse poder talvez não caia, ela consegue se pegar em alguma coisa. Os outros estão caindo, aí cai, fratura fêmur, bacia, a qualidade de vida vai lá para baixo. Então, quanto antes você conseguir chegar nesse objetivo, na minha opinião, melhor. E aí, como é que você pode aumentar os aportes? Não há mágica, pessoal. Há basicamente duas formas. A primeira delas é através de menores gastos, ou seja, você está gastando muito e tem que controlar o seu orçamento. E aí, se você pensa numa pessoa que ganha apenas um salário mínimo, isso é muito complicado. Geralmente ela gasta tudo que ganha. Mas é pro cara que ganha R$5.000 e também gasta tudo que ganha. O cara que ganha 10, 20, 30, 40. Ou como eu já tive alguns alunos que ganhavam 50 mil por mês e gastavam tudo que ganhavam, às vezes até mais. Então esse controle de orçamento, ele é para todo mundo e ele é muito importante. Esse foi exatamente o caso, por exemplo, do Alexandre, meu aluno Viver de Renda, que após assistir o conteúdo do módulo 2, identificou que mesmo com uma renda elevada, tanto ele quanto a esposa priorizavam sonhos de curto prazo, negligenciando o controle do orçamento. Aí depois que eles ajustaram o orçamento, aí sim sobrou um fluxo de caixa relevante para que eles começassem a investir pensando na liberdade financeira. Só que aí nós temos que lembrar do seguinte, como todos nós somos mortais, a gente tem a necessidade de consumir. Jejum intermitente uma hora acaba, as crianças têm que comer, a roupa não vai durar para sempre, então você vai ter que comprar roupa, vai ter que comprar comida, vai ter que ter lazer, de modo que há um limite até onde você pode economizar.
economizar. E eu não quero de modo algum que você ultrapasse esse limite. Então, se você já economiza o adequado, como é que você pode fazer para aportar mais? Aí vem a segunda parte, que é através de maiores ganhos. Eu acho isso tão importante que no Viver de Renda, no módulo 6, também tem conteúdo sobre empreendedorismo. Já que dependendo, você pode começar a ter uma renda extra, que de repente pode se tornar tão grande a ponto de ofuscar sua renda principal, inclusive mudar a sua vida. Foi não por acaso que aconteceu comigo. E aí, pegando o depoimento do Daniel, que também foi aluno do Viver de Renda, ele fala que a cereja do bolo são os módulos sobre mentalidade, é o módulo 1, e empreendedorismo, que é o módulo 6. Portanto, repare o seguinte, a primeira forma de acelerar o processo é aumentando seus aportes, seja através de menores gastos ou através de maiores ganhos que você não usa para aumentar o seu padrão de vida automaticamente, mas sim para investir. E depois que você já faz isso, como encurtar ainda mais a trajetória até os primeiros 100 mil e depois, como consequência, até 1 milhão. Ele virá, questão de tempo. É melhorando a rentabilidade da sua carteira. Aqui eu vou voltar a dar exemplos numéricos, só que ao invés de considerar aqueles 10% ao ano, que como eu já disse, é levemente acima da Selic média dos últimos 10 anos, eu vou considerar aqui uma rentabilidade de poupança de 0,5% ao mês mais TR. Para facilitar a conta, eu vou colocar essa rentabilidade em 7% ao ano. Poxa, Bruno, são apenas 3% de diferença. Só que 3% ao longo do tempo é muita coisa. Volta lá no Egito Antigo, quando construíram as pirâmides, 4.500 anos atrás, e pensa nessa economia crescendo 3% ao ano ao longo de todo esse tempo. Faça a conta. 1,03 elevado a 4.500 anos. Vê o número que vai sair disso. Essa economia seria do tamanho da Via Láctea, talvez do universo, sei lá. Então, dado o tempo suficiente, esse número pequeno ele se transforma em algo muito grande. E aí, novamente, simulando que você investe R$300 por mês, só que agora, em vez de rendendo 10, rendendo esse 7. O que nós teríamos? A distância até os primeiros 100 mil seriam de 15 anos e 8 meses, 188 meses. Depois 89 para chegar a 200 mil, 59 para 300, 44 para 400, e assim vai até que o último período de 900 a 1 milhão demora 18 meses. Pegando apenas os primeiros 100 mil reais, foram 2 anos e 1 mês a mais para chegar aos 100 mil em comparação com uma rentabilidade de 10%. E para chegar até 1 milhão foram 44 anos e 2 meses. Ou seja, a simples falta de conhecimento fez com que o período até o primeiro milhão fosse de 10 anos a mais em comparação àquela primeira simulação feita com os mesmos 300 rendendo 10%. E aqui é um detalhe interessante, porque até agora eu não citei inflação. Vamos lembrar que, conforme você vai juntando dinheiro, esse dinheiro também está desvalorizando, porque afinal de contas o governo não para de criar mais moeda. Em alguns intervalos de tempo, a inflação consegue ficar maior do que os ganhos que a pessoa tem na poupança. Então seria quase como você está querendo encher um balde de água sendo que ele tem um furo embaixo. De modo que aqui no Brasil é extremamente necessário que você busque em investimentos ter uma rentabilidade de pelo menos 2 dígitos através do tempo. Poderia dizer aqui que simplificadamente quanto maior, melhor, mas vamos lembrar que você quer um retorno ajustado ao certo nível de risco. Tem gente que topa correr muito risco, tem gente que quer correr menos risco. Mas para investir não há como não correr risco. E até quando você não investe, você não está nem correndo risco, você tem a certeza de que você ficará mais pobre. E aqui novamente eu vou colocar um depoimento do Benetti, também aluno do Viver de Renda, ele fez a turma 22, mostrando que depois que ele obteve conhecimento, a carteira dele passou a ter retornos adequados, ganhando de vários benchmarks. Sendo que antes de obter o conhecimento, ele estava brincando de investir, nas palavras do próprio aluno, que chegou a perder 20% daquilo que ele tinha, ou seja, 1/5, ao fazer investimentos errados. E aí quando você une essas duas coisas, o aumento dos aportes com o aumento da rentabilidade, pode acontecer com você o que aconteceu com a Larissa, que foi aluna da turma 23 e falou que depois do curso o patrimônio dela aumentou 50%. Isso não foi só retorno de investimento, é difícil uma carteira render 50% ao ano, a não ser que esteja recheado de alguma coisa que estourou naquele ano, criptomoedas, por exemplo, que é o que está acontecendo agora, mas o normal é que parte disso sejam aportes, parte rentabilidade. E assim você vai abreviando sua trajetória até os primeiros 100 mil. E para dar um exemplo disso, eu vou fechar com uma última simulação mostrando os mesmos R$300 investidos, só que agora com retorno de 15% ao ano. Veja que de 0 até os 100 mil foram 11 anos e 4 meses, ou seja, 136 meses ao todo. Depois foram 50 meses para chegar a 200 mil, 32 para 300, 23 para 400 e vai reduzindo até que de 900 para 1 milhão são mais 8 meses. E aqui veja novamente na tela a comparação entre o período total para sair do 0 até 1 milhão com cada um dos retornos sobre aqueles R$300 investidos. Com 7% seriam 44 anos e 2 meses, com 10% 34 anos e 9 meses e com 15% 26 anos e 4 meses. E aí veja que não por acaso Charlie Munger, o brilhante sócio recentemente falecido do Warren Buffett, dizia que se você quer ficar rico, encontre uma maneira de chegar até os primeiros 100 mil, só que ele colocava em dólar. Pra gente é bem mais complexo essa parte. Então você poderá aliviar um pouco o gás. E ao final desse vídeo espero que você tenha percebido algumas coisas. O primeiro, como é importante começar a investir cedo, porque invariavelmente vai demorar um tempo para chegar até esse objetivo financeiro. Segundo, a questão de como aportar mais é importante, para isso é necessário tanto economizar quanto também correr atrás de mais dinheiro. E o terceiro ponto é que a rentabilidade no começo não é tão importante quanto os aportes. Mas depois de uma certa quantidade ela se torna muito importante. O aporte 300 no final ele era quase irrelevante frente à rentabilidade da sua carteira. Então é importante também buscar ter uma rentabilidade maior, sem cometer loucuras. Bom, da minha parte eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.